A forma racional e democrática de administrar o Brasil é o tema que iremos abordar a partir deste momento. A palavra racional significa que os processos de execução e de decisão nos diversos níveis de governo deveriam ser baseados em processos racionais, do ponto de vista administrativo, e democrático do ponto de vista político. Eu diria que falta racionalidade e falta democracia na prática da grande parte, ou eu diria da quase totalidade dos países do mundo, na gestão em todos os seus níveis da administração pública. De modo geral, o eleitor elege seus governantes para um período de 4 ou 5 anos, a depender do país. E na prática, o eleitor atua como se fornecesse um cheque em branco para que aquele governante ou aqueles governantes administrem o país da forma que achar conveniente. É claro que muitos governantes elaboram programas de governo e, ao assumir em seus respectivos níveis, executivo e legislativo, prometem executá-los. Mas durante suas gestões, isto nem sempre acontece. E a população que os elegeu não é convocado para se manifestar em nenhum momento. À exceção de poucos países, como é o caso dos países escandinavos, onde a social-democracia é exercida e se busca o estado de bem-estar social em benefício de toda a população. Mas na grande maioria dos países do mundo, isto não acontece. O que, efetivamente, nós pretendemos, com essa nossa apresentação, é aplicar um método ao Brasil, mas que poderia ser aplicável a qualquer país do mundo. Que é de apresentar a forma racional e democrática de administrar o Brasil. O que nós pretendemos apresentar, a partir deste momento, é uma síntese de um artigo e de um vídeo que nós já apresentamos, que nós já publicamos no dia 30 de novembro de 2021, sob o título Como Planejar e Administrar o Desenvolvimento do Brasil de forma racional e democrática, visando o progresso econômico, social e ambiental e a conquista do bem-estar social de sua população. Inicialmente, é importante destacar que a forma racional e democrática de administrar o Brasil é justificável porque propiciará à nação brasileira os benefícios seguintes:
vocês vão perceber, na medida que eu for expondo, a racionalidade e a democracia exercida na prática do processo que começa com planejamento e continua com execução. De tal maneira que a racionalidade e a prática democrática será percebida claramente por todos vocês. Bem, eu diria que a forma racional e democrática de administrar o Brasil é justificável, porque propiciará à nação brasileira os benefícios seguintes. Primeiro, o processo de planejamento no desenvolvimento do Brasil que eu estou propondo começa com a identificação das necessidades e aspirações da população de cada estado, considerando duas fontes de informações. Primeiro, a base de dados existentes em cada estado, a base de dados estatísticos existentes em cada estado. E segundo, a opinião da população e de suas entidades representativas. Então, ponto de partida do processo do planejamento é a estatística com a base de dados existentes, que é importante trabalhar com o histórico, os registros históricos, estatísticos, para, a partir desses dados estatísticos, fazer uma avaliação concreta da realidade concreta. Mas, além disso, da base de dados, é importante que se tenha a opinião da população e de suas entidades representativas. Então, a população e as entidades representativas da população, ou seja, sindicatos, associações de bairros, associações profissionais, entidades representativas dos setores produtivos, empresários, por exemplo. Em suma, a população deve ser ouvida e as entidades representativas devem ser ouvidas. Deve-se colher exatamente de cada uma desses elementos, a opinião da população e das entidades representativas, quais são suas necessidades e aspirações. Segundo passo, as necessidades e aspirações da população de cada estado devem ser consideradas no estabelecimento das metas dos setores produtivos e de infraestrutura de cada estado, de cada município, do governo de cada estado, do legislativo e judiciário de cada estado, do governo federal, do legislativo e judiciário nacional e do Brasil como um todo. O que eu quero dizer é o seguinte, que as metas de cada um dos setores produtivos e de infraestrutura, de energia, transportes, comunicações, de educação, saúde, saneamento básico e habitação, cada um desses setores, as metas para cada um desses setores devem ser estabelecidas considerando as necessidades e aspirações da população de cada estado. De suas entidades representativas. Da mesma forma que cada município, o governo do estado, o legislativo e judiciário de cada estado, do governo federal, do legislativo e judiciário nacional e do Brasil como um todo, deve considerar, no estabelecimento de suas metas, as necessidades e aspirações da população
e das entidades representativas de cada Estado. Então, este é o ponto de partida. Esta é uma forma de assegurar a democratização do processo administrativo do país. É que a vontade da população e de suas entidades representativas devem ser devidamente consideradas no estabelecimento das metas de todos os setores produtivos de infraestrutura de cada município, do governo de cada estado, do legislativo e judiciário de cada estado, do governo federal, do legislativo e judiciário nacional e do país como um todo. Terceiro passo é que as metas dos setores produtivos e do setor de infraestrutura econômica e social de cada estado são estabelecidas por suas entidades representativas, auscultando as empresas e órgãos públicos a elas vinculadas e levando em conta as necessidades e aspirações da população do Estado e de suas entidades representativas. Então aqui nós estamos deixando bem claro que as metas dos setores produtivos, dos setores de infraestrutura econômica e social de cada Estado são estabelecidas por suas entidades representativas. Então, por exemplo, o setor produtivo, nós temos vários setores. O setor agrícola, temos vários setores ligados ao setor industrial e temos vários setores ligados ao setor de serviços, de comércio e serviços. Então, essas entidades representativas, elas devem opinar sobre as suas necessidades no estabelecimento das metas desses setores produtivos e do setor de infraestrutura. Então, as metas desses setores, elas devem ser estabelecidas auscultando as empresas e os órgãos públicos a elas vinculadas e levando em conta, repito, as necessidades e aspirações da população e das entidades representativas de cada Estado. O plano de metas dos setores produtivos e do setor de infraestrutura econômica e social de cada Estado é elaborado por suas entidades representativas, que devem informar sobre suas disponibilidades de recursos para financiá-los e quanto precisa de recursos adicionais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: ao nível de cada Estado, os setores produtivos e de infraestruturas se reúnem com as empresas e órgãos a elas vinculados. Então, esses setores produtivos e de infraestrutura auscultam a opinião dessas empresas sobre suas necessidades e aspirações. E as metas desses setores, ao serem estabelecidas, levam em conta seus próprios interesses, ou seja, das empresas ligadas a esses setores econômicos, e também levam em conta as necessidades e aspirações da população do Estado. De modo que o plano de meta dos setores produtivos e do setor de infraestrutura econômica e social de cada Estado é elaborado por suas entidades representativas, que devem informar sobre suas disponibilidades de recursos, ou seja, para executar o plano, quais são os recursos que esses setores já dispõem de investimento. E elas devem informar, e esses setores devem informar, os setores produtivos e de infraestrutura devem informar
quais são as suas necessidades de recursos adicionais para financiar este plano que eles estão propondo. O quarto passo do processo diz respeito aos municípios. As metas de cada município, de cada estado, são estabelecidas pela prefeitura municipal de cada município para atender às necessidades e aspirações da população do município, que são identificadas considerando a base de dados existentes no município e a opinião da população e de suas entidades representativas, levando em conta também as prioridades do governo municipal. É evidente que quem está na prefeitura tem suas próprias prioridades que devem ser colocadas. Além de levar em conta as prioridades do governo municipal, deve também levar em conta a solução dos problemas existentes no município, que a prefeitura identificou, o aproveitamento de suas oportunidades de desenvolvimento e a melhoria da própria estrutura organizacional da prefeitura municipal. Em síntese, as metas de cada prefeitura devem levar em conta as necessidades e aspirações da população e das entidades e de suas entidades representativas do município, que são identificadas, considerando a base de dados existentes no município. E a opinião da população e de suas entidades representativas, levando em conta as prioridades do próprio governo municipal, a solução dos problemas existentes no município, o aproveitamento de suas oportunidades de desenvolvimento e a melhoria da própria estrutura organizacional da prefeitura municipal. O plano de meta de cada município, de cada estado, é elaborado por cada prefeitura municipal, que deve informar sobre a disponibilidade de recursos do município para financiá-lo e quanto precisa de recursos adicionais. O plano de metas de cada município deve ser analisado e ser objeto de aprovação pelas respectivas câmaras municipais de cada estado. Portanto, cada município estabelece suas metas na forma que há pouco nós explicamos, e as metas são traduzidas em um plano de metas, plano esse que deve ser objeto de aprovação, análise e aprovação pelas respectivas câmaras municipais. Observe que o processo democrático começa com a população opinando, as entidades representativas opinando e a própria prefeitura colocando suas prioridades, a busca também de solução dos problemas existentes no município e o aproveitamento de suas oportunidades de desenvolvimento, como também a melhoria da estrutura organizacional da prefeitura municipal. Então, todo esse conjunto de necessidades estarão contempladas no plano. E, primeiro, coletada a opinião da população, coletada a opinião da população e de suas entidades representativas. Então, o processo é democrático por conta disso. E, digamos assim, culmina ao nível do município com a manifestação das câmaras municipais. Então, há uma participação ampliada
que envolve a população, a prefeitura e a própria Câmara Municipal. O quinto passo diz respeito aos legislativos e judiciários de cada estado. As metas específicas do legislativo e judiciário de cada estado são estabelecidas levando em conta as necessidades e aspirações da população do estado das entidades representativas, as demandas em termos da adoção de novas leis dos setores produtivos e de infraestrutura econômica e social que contribuam para o desenvolvimento desses setores econômicos. Essa é uma demanda são demandas que os setores produtivos e de infraestrutura apresentam ao legislativo e ao judiciário com relação a novas leis que contribuam para o desenvolvimento desses setores. E também demandas dos municípios de novas leis que contribuam para o desenvolvimento desses municípios. Além da melhoria das estruturas organizacionais do Legislativo e do Judiciário. Então, as metas específicas do Legislativo e Judiciário de cada estado são estabelecidas levando em conta as necessidades e aspirações da população e de suas entidades representativas, as demandas em termos de novas leis dos setores produtivos e de infraestrutura econômica e social, que contribuam para o desenvolvimento desses setores econômicos, e também a demanda da adoção de novas leis dos municípios do estado, que contribuam para o desenvolvimento dos municípios, além da melhoria das estruturas organizacionais do Legislativo e do Judiciário. Este plano de metas do Legislativo e Judiciário de cada estado deve informar quanto precisa de recursos para financiá-lo. É importante que o Legislativo e o Judiciário se debrucem sobre essas metas que devem ser estabelecidas, levando em conta as necessidades e aspirações da população e das entidades representativas, e também, vamos dizer assim, os interesses do próprio Legislativo e Judiciário com relação à melhoria as suas expectativas em termos de desenvolvimento. Porque também os representantes do Legislativo e Judiciário têm também suas expectativas, suas necessidades e também aspirações. E isso também deve ser contemplado no estabelecimento das metas específicas do Legislativo e do Judiciário de cada estado. O sexto passo diz respeito às metas específicas do governo de cada estado, que devem ser estabelecidas levando em conta as necessidades e aspirações da população e das entidades representativas do estado, as prioridades do governo do estado, aí já seriam as prioridades de quem está exercendo o governo do estado, a solução dos problemas existentes no estado e o aproveitamento de oportunidades de desenvolvimento do próprio estado, as demandas em termos da adoção de incentivos fiscais apresentadas pelos setores produtivos e de infraestrutura, econômico e social, que contribuam para o desenvolvimento desses setores econômicos, e também dos municípios, que contribuam para o desenvolvimento dos municípios. Então, as metas específicas do governo do estado, de cada estado, elas são estabelecidas levando em conta todos esses fatores. Além das prioridades do governo do estado,
as necessidades e aspirações da população e das entidades representativas da população do Estado, a solução de problemas existentes no Estado, que o próprio governo do Estado conhece, e o aproveitamento de oportunidades de desenvolvimento, que também o governo do Estado conhece a partir de estudos realizados por suas equipes, e as demandas em termos de incentivos fiscais apresentados pelos setores produtivos e de infraestrutura e também pelos municípios, além da melhoria da estrutura organizacional do governo do Estado. Então, com isso, as metas específicas do governo do Estado seriam elaboradas. E aí, o sétimo passo, que seria o plano de metas de cada Estado, que é elaborado pelo governo do Estado, tomando por base as metas dos setores produtivos e da infraestrutura econômica e social do Estado, as metas dos municípios do Estado, do Legislativo e Judiciário de cada Estado e as metas específicas do próprio governo do Estado, consolidando em um documento todas as metas a serem perseguidas no Estado. Então, o papel do governo do Estado seria juntar todas as propostas que nasceram nos municípios, que nasceram no Legislativo e Judiciário do Estado, que nasceram nos setores produtivos e de infraestrutura do Estado, e juntando tudo isso, então, o plano de meta de cada Estado seria elaborado. E este plano de metas deve informar sobre a disponibilidade de recursos do governo do Estado para financiá-lo, da mesma forma quanto precisa de recursos adicionais para a execução desse plano de metas. Então, o plano de meta de cada Estado deve ser analisado e ser objeto de aprovação pelas Assembleias Legislativas de cada Estado. Então, observe que é um plano que começa na base, de baixo, a partir das necessidades e aspirações da população, e termina, ao nível de cada Estado, com o plano de metas analisado e aprovado pelas Assembleias Legislativas, ou seja, pelos representantes do povo. O oitavo passo corresponde às metas do Legislativo e Judiciário Nacional, que são estabelecidas levando em conta as necessidades e aspirações da população e das entidades representativas da população de todos os estados do Brasil. Levando em conta o plano de meta de cada estado, as metas do Legislativo e Judiciário de cada estado e a melhoria de suas estruturas organizacionais. Dá para observar que o Legislativo e Judiciário Nacional toma conhecimento das necessidades e aspirações do povo, toma conhecimento dos planos de meta de cada estado, das metas dos legislativos de cada estado, e também ela própria estabelece metas visando a melhoria de suas estruturas organizacionais. O plano de meta do Legislativo e Judiciário Nacional deve informar quanto precisa de recursos para financiá-lo. As metas do Legislativo e Judiciário Nacional subsidiarão o estabelecimento das metas para o Brasil como um todo. Nós vamos ver mais adiante. O nono passo consiste no estabelecimento das metas para o governo federal. As metas do governo federal são estabelecidas levando em conta as necessidades e aspirações da população de todos os estados do Brasil e de suas entidades representativas, o plano de meta de cada estado, quer dizer, as metas do governo federal levam em conta também o plano de meta de cada estado, a solução de problemas existentes no Brasil
e o aproveitamento de oportunidades de desenvolvimento no país, as prioridades do governo federal, ou seja, quem está no poder tem suas próprias prioridades, e o reforço e melhoria de sua estrutura organizacional, ou seja, do governo federal. O plano de metas do governo federal deve informar quanto precisa de recursos para financiá-lo. As metas do governo federal subsidiarão o estabelecimento das metas para o Brasil como um todo. 10º passo, seria o penúltimo passo. As metas para o Brasil como um todo são estabelecidas pelo governo federal, levando em conta o plano de meta de cada estado, as metas do Legislativo e Judiciário Nacional e as metas do governo federal. Essas metas subsidiarão a elaboração do plano de metas para o Brasil como um todo. E aí, no último passo, que é o 11º, o plano de metas para o Brasil como um todo é elaborado pelo governo federal, levando em conta as metas propostas para o Brasil. E quais são as metas propostas para o Brasil? São aquelas que levam em conta o plano de meta de cada estado, as metas do Legislativo e Judiciário Nacional e as metas do governo federal. Eu chamo a atenção de vocês para o fato de que as metas do Legislativo e Judiciário Nacional já incorpora as metas do Legislativo e Judiciário de cada estado, porque essas metas do Legislativo e Judiciário de cada estado já teriam sido contempladas no plano de metas de cada estado. Então, o plano de metas para o Brasil é elaborado pelo governo federal, levando em conta as metas propostas para o Brasil. Nesta etapa, seria avaliada pelo governo federal a capacidade financeira do país de executar o plano de metas para o Brasil. Seria determinado o máximo de recursos que o Brasil poderia assumir para executar o plano de metas. Então, na prática, o que nós temos é o seguinte: temos um plano de metas com a definição dos recursos necessários à sua execução, de um lado, e de outro lado, temos o cálculo realizado pelo governo federal que determina quais são os limites de recursos que o país dispõe para poder financiar esse plano. Evidentemente, se os recursos são suficientes, esse plano é executado na sua integridade. Entretanto, se esse plano apresenta uma demanda de recursos maior do que aquela que o país dispõe, efetivamente, então é necessário estabelecer prioridades nesse plano. E aí é que entra o governo federal e o legislativo no plano nacional, aqui no caso do Brasil, Câmara Federal e o Senado Federal, o governo federal e o Congresso Nacional devem deliberar em conjunto sobre as metas a serem consideradas no horizonte de planejamento e aquelas que deveriam ser adiadas para o futuro. Então, seria um processo em que o governo federal e o legislativo nacional analisaria o plano de metas para o Brasil, procuraria identificar as prioridades dentro desse plano e eleger as prioridades e executar essas prioridades no limite dos recursos disponíveis. O que eu tenho a dizer é o seguinte: é que nossa proposta de planejamento e de administração do desenvolvimento do Brasil é racional, porque o processo de planejamento é coordenado em todo o país
através do qual cada setor produtivo e de infraestrutura, cada município, cada estado, os legislativos e judiciários estaduais e nacional e o governo federal elaboram um plano de metas articulados entre si. Dá para perceber, a racionalidade se estabelece dessa forma. Quando todas as entidades representativas se articulam para alcançar o mesmo objetivo. O objetivo de atender os interesses do país. E os interesses do país são expressos nas necessidades e aspirações da população, de suas entidades representativas, em todos os níveis. Então, é racional simplesmente porque é coordenado em todo o país, de tal maneira que cada um dos órgãos envolvidos no processo elaboram seus planos de metas articulados entre si. Durante a execução dos planos, digo melhor, há um processo de feedback e controle da execução dos planos. Quando eu falo feedback e controle, é que existe um processo de realimentação, de correção dos desvios, conforme nós vamos mostrar como isso deve ser feito. Então, durante a execução dos planos, há um processo de feedback e controle da execução dos planos, de metas, de cada município, de cada estado, dos legislativos, judiciários, estaduais e nacional, do governo federal e do Brasil como um todo, para assegurar seu cumprimento. O que eu quero dizer é o seguinte: depois que cada plano é aprovado, ao nível de município, setor produtivo, estado, legislativo, judiciário, governo federal, todos terão seu plano de metas e todos assumirão a responsabilidade do seu cumprimento. Porque o plano de metas para o Brasil só será realizado na medida que cada um dos planos, em todos os seus níveis, forem executados de acordo com o planejado. Anualmente, deve haver um processo de avaliação do desempenho dos 10 sistemas que integram o país: econômico, social, ciência e tecnologia, educação, saúde, infraestrutura de energia, transporte e comunicações, ambiental, desenvolvimento regional, comércio exterior e política e moral. Esses são os sistemas que integram o país. São 10 sistemas. Então, será preciso avaliar o desempenho desses 10 sistemas para identificar a necessidade de melhorias em cada um deles. Só assim será possível planejar e administrar o Brasil de forma racional, para promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental. O planejamento proposto é também democrático, não é apenas racional, é democrático, porque coloca como ponto de partida o atendimento das necessidades e as aspirações da população e das entidades representativas de cada estado, que serve de base para o estabelecimento das metas nos setores produtivos e de infraestrutura de cada estado, de cada município, de cada legislativo e judiciário estadual, de cada estado, do legislativo e judiciário nacional e do governo federal, as quais são incorporadas no plano de metas para os municípios, os estados, cada legislativo e judiciário estadual, o governo federal, o legislativo e judiciário nacional e o Brasil como um todo. É oportuno observar
que nossa proposta de planejamento considera que os planos de metas dos setores produtivos e de infraestrutura de cada estado, de cada município, de cada estado, do governo federal, dos legislativos e judiciários estaduais e nacional e do Brasil como um todo, devem ser elaborados para um horizonte de 5 a 10 anos, sendo reavaliados e revistos anualmente. Durante a execução dos planos, deve haver um processo, como eu já disse, de feedback e controle da execução do plano de meta do Brasil, do plano de meta do governo federal, no plano de meta do Legislativo e Judiciário Nacional, no plano de meta de cada estado, no plano de metas dos Legislativos e Judiciários de cada estado, no plano de meta de cada município e dos planos de meta dos setores produtivos e da infraestrutura de cada estado, que consiste na avaliação permanente do cumprimento das metas aprovadas, com a contínua correção dos desvios entre o que foi planejado, ou seja, as metas, e o que foi realizado, o resultado da execução do plano. O órgão central de planejamento do governo federal e os órgãos de planejamento de cada estado e de cada município devem avaliar sistematicamente se o resultado obtido com a execução do plano corresponde às metas estabelecidas. Se os resultados obtidos correspondem às metas estabelecidas, o processo de execução do plano de metas continua, sem alteração. E se não atende, tem que ser tomada a decisão visando aumentar o nível de recurso do sistema, se houver, por exemplo, metas que não se realizam por falta de recursos, então aumenta-se a quantidade de recursos, ou corrige-se falhas no processo de execução para garantir o seu cumprimento. O controle das atividades dos planos deve ser realizado continuamente. Isso daí eu diria que permanentemente deve haver um controle de cada um dos planos. A racionalização na gestão pública do Brasil se completa com o processo de avaliação do desempenho de cada um dos 10 sistemas principais do país: o econômico, o social, o de ciência e tecnologia, o de educação, o de saúde, o de infraestrutura de energia, transporte e comunicações, o ambiental, o de desenvolvimento regional, o de comércio exterior e o político moral. A avaliação dos indicadores de desempenho desses 10 sistemas deve ser realizada anualmente. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês que os indicadores relacionados com cada um desses 10 sistemas principais do país, eles foram apresentados no vídeo do dia 30 de novembro de 2021, quando nós detalhamos esse processo de planejamento. E lá, para cada um desses sistemas, o econômico e o social, há indicadores de desempenho. E esses indicadores de desempenho é que deve ser objeto de avaliação. A avaliação desses indicadores de desempenho deve ser realizada anualmente. A avaliação do desempenho de cada um dos 10 sistemas do país requer o estabelecimento de um padrão de desempenho desejado para cada sistema. Então, para cada um desses sistemas, deve-se estabelecer um padrão de desempenho. Por exemplo, para a economia, para o desenvolvimento social, para o setor de ciência e tecnologia, para o setor de educação e assim por diante. Então, requer o estabelecimento de padrão de desempenho desejado para cada sistema. E também a existência em todos os seus níveis de governo de uma estrutura de planejamento e controle que permita avaliar se os resultados obtidos no desenvolvimento da sociedade correspondem ao padrão de desempenho desejado
para fazer sistematicamente as correções necessárias e alcançar as metas ou objetivos desejados. É importante destacar que nossa proposta é racional também, o que contribui para evitar superposições de ações entre os diversos níveis de governo e eliminar desperdícios de recursos resultantes da falta de coordenação entre os governos em todos os seus níveis na promoção do desenvolvimento nacional. Nossa proposta contribui também para a governabilidade do país, possibilitada pela profunda articulação que se estabelece entre o governo federal, os governos dos estados, os legislativos e judiciários estaduais e federais, as prefeituras municipais, os setores produtivos e de infraestrutura econômica e social e, sobretudo, a população. Nossa proposta respeita a autonomia dos estados e municípios e dos setores produtivos e de infraestrutura no estabelecimento de suas metas. Todos são livres para estabelecer as suas metas. Nossa proposta difere radicalmente da prática existente no Brasil e no mundo, que se caracterizam pelos governos estabelecerem seus planos de governo de cima para baixo, sem a participação da população, nem dos setores produtivos e de infraestrutura e social, dos municípios, dos estados e dos legislativos e judiciários estaduais e nacional. A grande maioria dos países elabora seus planos de cima para baixo, impondo a vontade de quem está no exercício do poder executivo. O nosso plano não, é um plano que é resultado de uma concertação envolvendo vários atores participando desse processo. Eu lhes falei que essa prática não existe no mundo, mas a exceção dos países escandinavos, onde há um esforço no sentido de promover o desenvolvimento da sociedade em busca do bem-estar social, com a convergência dos interesses do governo, do setor privado e da população. Entretanto, em todo o mundo, de modo geral, governos e setores produtivos de infraestrutura e social, de infraestrutura econômica e social, elaboram seus planos dissociados uns dos outros, desconsiderando as necessidades e aspirações da sua população. Eu quero dizer o seguinte: hoje, todo mundo, praticamente todo mundo, os governos, todos os seus níveis, os setores produtivos e de infraestrutura econômica e social, elaboram seus planos dissociados uns dos outros, desconsiderando as necessidades e aspirações de suas populações. O que nossa proposta demonstra é possível realizar profundas mudanças na forma de planejar e administrar o Brasil. E eu diria o seguinte: o mundo também. O mundo está precisando de uma prática democrática como esta. E racional também. O que nossa proposta demonstra é ser possível realizar profundas mudanças na forma de planejar e administrar o Brasil. Para tanto, é preciso fazer com que, primeiro, haja um processo racional de planejamento estratégico, coordenado em todo o país, da forma como nós informamos, através do qual cada setor produtivo e de infraestrutura, cada município, cada estado, os legislativos e judiciários estaduais e nacional, o governo federal e o Brasil como um todo tenham planos de metas articulados entre si. Segundo, haja um processo de feedback e controle da execução dos planos de meta de cada município, de cada estado, dos legislativos e judiciários estaduais e nacional, do governo federal e do Brasil como um todo,
para assegurar seu cumprimento. Ou seja, é necessário que haja um controle da execução dos planos e que haja correções dos desvios de forma sistemática. E terceiro, haja um processo de avaliação do desempenho dos 10 sistemas que nós citamos anteriormente, que integram o país, para identificar a necessidade de melhorias em cada um deles. Só assim será possível planejar e administrar o Brasil de forma racional para promover seu desenvolvimento econômico, social e ambiental. O que eu quero dizer, meus amigos, é que essa proposta que nós estamos apresentando, ela seria aplicável a todos os países do mundo. A todos os países que desejarem racionalizar e democratizar a gestão do seu país. Evidentemente que nem todos os governantes, nem todos os que exercem o poder em todos os países do mundo gostariam de compartilhar o processo de gestão com a sociedade no seu conjunto. Então, o que nós estamos apresentando é algo perfeitamente possível de ser implementado. No passado, era problemático executar um plano desse, porque nós não dispunhamos dos recursos computacionais que nós temos hoje. Hoje, com a tecnologia da informação, é possível perfeitamente implantar sistemas dessa natureza e de tal maneira que as articulações entre os diversos órgãos envolvidos se estabeleçam em tempo real e que o processo de feedback e controle aconteça também em tempo real. Então, esta é a nossa proposta, que eu considero revolucionária do ponto de vista da racionalização e da democratização das estruturas de poder, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, estas são as considerações que eu tenho a fazer, meus amigos, a respeito deste tema, que é um tema da maior importância. Eu diria até que nós deveríamos exigir dos candidatos à presidência da República, aos governos de Estado e às prefeituras municipais, nas eleições municipais, a adoção desse mecanismo que nós estamos propondo. Se nós, população, quisermos influir nos rumos do país, este é o mecanismo que nós estamos apresentando. A nossa capacidade de interferir nos rumos do país e evitar desastres, como que estão acontecendo no momento, e como já aconteceram na história do Brasil ao longo do tempo, certamente, se nós conseguirmos fazer com que no Brasil seja adotado esse processo, certamente o Brasil daria um passo de gigante no sentido de se tornar um país altamente desenvolvido, do ponto de vista político, econômico e social. Então estas são, meus amigos, as considerações que eu tenho a fazer, e fica aqui essa minha sugestão de que essa nossa proposta ela seja apresentada aos candidatos à presidência da República, exigir deles racionalização e democratização da decisão no país. E essa nossa proposta atende a essa nossa expectativa. É perfeitamente factível a sua execução. De modo que fica aqui essa nossa sugestão e espero que tenha sido claro a nossa apresentação, e quem desejar ter acesso a um artigo que nós
publicaremos abordando esse mesmo tema, sugiro acessar as páginas Facebook do academia.edu, do site do academia.edu, do WordPress, do SlideShare e também do LinkedIn. Meu abraço fraternal para todos.